Ô, Enio, tem uma pergunta da Ana que você ficou de responder agora quando chegasse aí, ó. Ixi, eu não lembro. Qual que é, Ana? Fala aí. Sobre a benevolência, de quem cuida da benevolência. Ok. Porque eu falei que nós aqui em Sorocaba, nós temos duas grandes mulheres na frente da benevolência aqui em Sorocaba. Uma é nora do seu Rogério e a outra é a Dani e a Leila. E eu também estou na benevolência que eu entrei agora. Nós somos em quase 5 mulheres e um homem. E a nossa benevolência aqui olha, é maravilhosa. Não posso Ok. falar, não. Bem, então o livro de 1 Timóteo é o serviço de Deus na fé, que é a verdadeira doutrina, né? A doutrina correta, é aquela que está a serviço de Deus na fé, certo? E você vê aí os vários serviços mencionados por Paulo a Timóteo, em contraste com aquela doutrina do blá, blá, blá lá, que visava discussões, tendo a ver com a lei de Moisés, etc., etc., muita discussão no original e não sei o quê. Então, precisamos tomar muito cuidado com discussão, até mesmo discutir muito com denominacionais. A doutrina verdadeira é que nos leva a serviço de Deus na fé, que é o amor que procede de coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia. Novamente, essas três coisas são importantíssimas, né? O coração puro é o coração determinado, fixo, assumimos um compromisso e vamos partir nesse compromisso até o fim da vida, como Paulo disse lá em 2 Timóteo, guardei a fé, combati o bom combate, que mais? Guardei a carreira, certo? Isso é um coração puro, certo? E, naturalmente, ele fez isso em boa consciência, porque ele estava servindo a fé como evangelista, um apóstolo, o apostolado dele, né? Bem, então nós precisamos aprender isso. Mais adiante, quando a gente terminar o livro, a gente comenta mais sobre isso de novo. Agora, nos vários serviços de Deus na fé aqui, nós temos o presbitério, né, o episcopado, temos também o diaconato. Eu já mencionei bem a diferença ontem, né, pelo que eu estou lembrando, sobre o presbitério e diaconato. Então, benevolência estaria sendo, vamos dizer assim, a, a, a diferença entre o presbitério e o diaconato é que o presbitério, o episcopado, o presbitério, ele pastoreia a área espiritual da igreja, que tem a ver com tudo. Inclusive, o serviço é um serviço espiritual, mas tem que ser feito de uma maneira espiritual, e essa espiritualidade que é pastoreada pelo presbitério. Os diáconos cuidam de áreas físicas, vamos dizer assim, né? De áreas não espirituais. Por exemplo, benevolência, manutenção de prédio, tesouraria, etc, etc. Ok, documentação e assim por diante. Ok. Então, o, o, o benevolência estaria sobre a administração, o pastoreio dos diáconos, que é parte física, ok? Como falei, episcopado espiritual, diaconato físico. E então a benevolência. Agora, assumindo que uma igreja não tem, se uma igreja tem presbíteros e diáconos, que eu não sei se é o caso de Sorocaba ou não, então a benevolência estaria a cargo do diaconato, de diáconos, ok? E eles, então, administrariam isso né, dentro dos ensinos bíblicos, assim por diante. Agora, olha, eu não sei se convém, eu vou entrar num campo aqui meio problemático e eu vou dizer já que não vamos conversar muito sobre isso, porque é pano para manga, para muita manga. Mas eu vou dizer de uma maneira geral e, como falei, não vamos discutir porque tem muita conversa. Aliás, isso já dividiu a igreja,
esse tipo de coisa. Olha só, a benevolência que a gente nota, certo? Feita pela igreja. Olha só, eu vou explicar como eu entendo, ok? Como eu falei, não adianta, não vamos discutir, porque é uma questão de opinião. Fala aí, Renato. Hello? Renato? Peraí, estava desbloqueando. Eu só estava testando aqui. Mas eu não ia nem falar, mas vou falar logo que eu desbloqueei. Não seria o caso, quando tivesse diácono, que ontem você bem explicou, ir para aquela posição do Atos 6, Sim. e ficou os 7 homens, Sim. e sempre tá homens na frente. Sim, sim. Mexendo aqui, foi sem querer. Prossiga. Sim. Ok, não há dúvida de que todo o trabalho o trabalho físico da igreja é para ser administrado por diáconos, homens. Ok. Isso aí, como falei, se tivesse diáconos, seriam eles. Não tendo diáconos, no caso de Atos 6, a gente nota homens escolhidos para coordenar esse trabalho. Ok. Agora, eu noto 2 tipos de benevolência sendo feitos na igreja, ou pelos irmãos. Ok. Um é a benevolência coletiva e outra é a benevolência individual. Ok? A coletiva é bem evidente, por exemplo, lá no início da igreja em Jerusalém, quando venderam propriedades e colocaram o dinheiro aos pés dos apóstolos, e eles, então, distribuíam de acordo com a necessidade dos irmãos, e, bem provavelmente, devido ao fato que esses irmãos eram de fora, vieram para ficar um tempo pequeno em Jerusalém e acabaram ficando um total de 2 anos. Ok? Então, eles tinham necessidade, porque eles vieram com... Naquela época não é igual hoje, não. Você põe um cartãozinho de plástico numa máquina e ela solta dinheiro à vontade. É bacana isso, né? Mas não tinha naquela época isso, não. Então, naquela época, você viajava com uma quantia de dinheiro, meu amigo acabou, dedo chupou, vamos dizer assim. Acabou, você não teria como... Mãe, manda dinheiro, porque não tem televisão, não tem telefone e assim por diante. Então, mas já acabou o dinheiro, então os irmãos venderam propriedades para manter o maior intensivão da igreja. O maior estudo intensivo da igreja, a memória de ver, é Atos 2 a Atos 8, feito pelos professores apóstolos aos convertidos, inclusive muitos de fora. E a benevolência era feita ali de 2 maneiras. Primeiro, através dessa distribuição diária de alimentos às viúvas, e também de acordo com cada um tinha necessidade. Benevolência coletiva. Muito bem. Outro exemplo disso, a gente nota em Atos 11, e a gente nota também que é a ajuda em 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8, capítulos 8 e 9, que é exatamente a ajuda da igreja aos irmãos pobres da Judéia. Ajuda, benevolência coletiva. Ok? Agora, de acordo com Gálatas 6, eu entendo que há também, não só em Gálatas 6, mas em outros lugares, eu entendo que há uma benevolência individual. E diz lá claramente em Atos 6 que o nosso dinheiro deve ser usado, primeiro, para ajudar evangelistas, segundo, para ajudar os da fé, e terceiro, para ajudar todos, inclusive os não da fé. Agora, como eu falei, isso aqui é pano para manga e já causou muito problema, então nós não vamos discutir muito. Eu vou só explicar. Não há dúvida que a igreja
não há dúvida que o irmão deve fazer benevolência, o irmão individual. Tem um irmão necessitado, se ele pode ajudar, ele ajuda, certo? Se é uma ajuda grande, ele então, aí outros irmãos colaboram e aí se torna uma benevolência coletiva, ou seja, da igreja, ok? Agora, e benevolência para os de fora, ok? A meu modo de ver, isso que eu estou dizendo, vou dar a minha opinião aqui, é individual. Se o seu vizinho queimou a casa dele, queimou a casa do vizinho, né? Pegou fogo, queimou a casa, e você pode ajudar, você ajuda. Mas, a meu modo de ver, não é uma benevolência que a igreja deve fazer com relação àquele que não é irmão, porque tem a benevolência da irmandade, etc, etc. Por exemplo, vamos supor, tem aí uma favela, bem, uma comunidade, né? Já não se usa mais a palavra favela, mas eu sou de 1900 antigamente, então uma comunidade aí que precisa de leite, vamos dizer assim, certo? Poderia usar leite. Eu não vejo na igreja, na Bíblia, a igreja se mobilizando numa benevolência coletiva, ou seja, da igreja. Agora, individualmente, não vejo problema nenhum. Eu até nem vejo problema de alguns irmãos quererem separadamente ajudar, mas eu não vejo como uma benevolência do Ministério de Benevolência, certo? O diácono administrando uma benevolência a um grupo de pessoas que não são da igreja. Mas, individualmente falando, devemos fazer benevolência a todos. Então, isso aí, olha, isso aí já causou problema e causa problema. Eu sei de problemas atuais relativos a isso, certo? Não é o trabalho da igreja a solucionar os problemas sociais, né, os problemas da sociedade, como as viúvas que não são da igreja, devemos também cuidar delas, como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 5, que não chegamos lá ainda, né? Acho que não, né? Ajudando as viúvas. São viúvas da igreja? Sim, são viúvas mas e as viúvas não da igreja? Devemos ir lá fazer a mesma solução para elas que nós estamos apresentando para as viúvas da igreja? Eu não vejo isso. Mas, individualmente, você pode ajudar a viúva que você quiser. Entendeu? A meu modo de ver. Então, mas, novamente, no caso de não haver presbitério e diaconato, a benevolência da igreja deve ser feita por homens escolhidos, homens fiéis, escolhidos, que vão administrar aquele trabalho. Eu não vejo isso, não vejo o trabalho de benevolência da igreja para a igreja, eu não vejo, é um trabalho que seria administrado, um serviço que seria administrado por diáconos, no caso de termos diáconos e presbíteros, e no caso de não termos, por irmãos escolhidos pela igreja, irmãos com boas qualificações espirituais que administrariam esse serviço. Ana, não sei se eu respondi ou não. Responder, você respondeu, mas eu acho que nós, as mulheres, a gente faz um bom trabalho lá na igreja. Porque senão, o que nós vamos fazer lá na igreja? Não, peraí. Eu sei, você já explicou tudo. Não estou dizendo que a mulher não deve fazer. Se é que é um trabalho de benevolência da igreja para a igreja, sim, entendeu? Deve ser administrado por homens. Esse é o ponto. Homens fiéis escolhidos. O trabalho é o mesmo. O trabalho continua sendo o mesmo. Elas continuam trabalhando do mesmo jeito.
não tira nada do serviço, muito ao contrário. Desde que nós temos os exemplos bíblicos de homens administrando, seria bem mais chegado ao ensino bíblico, né? E continua o mesmo trabalho, elas continuam fazendo o mesmo trabalho. E elas estão de parabéns, olha, estão de parabéns. Eu creio que eu mencionei já para vocês, uma vez, né, que eu fui numa congregação lá no México, lá, chego lá atrasado, porque não achava lugar de jeito nenhum, e aí quem estava pregando é uma mulher. Você falou, João. Então, ela está certa ou está errada? Bem, ela fez o que ela achava que devia fazer. Mas não quer dizer que... Isso não quer dizer o seguinte, presta atenção. Se tivesse um homem lá, ele poderia pregar. E isso não tira da mulher ela ir pregar para outras mulheres o dia todo, 7 dias por semana, se ela quiser. O trabalho continua existindo. Em hipótese alguma, o trabalho é diminuído. Em hipótese alguma, o trabalho não é para ser feito. Mulheres que se dedicam, elas estão de parabéns, eu congratulo essas mulheres. Na verdade, na igreja, nós temos mais mulheres envolvidas do que homens, geralmente é o caso, certo? Os homens precisam aprender que eles têm serviço de Deus na fé e que eles precisam ter um coração puro, dedicado, boa consciência, fazendo bem feito e uma fé sem hipocrisia, realmente acreditando na justiça que provém dessa fé, certo? Que tem os resultados que Deus garante, etc, etc. Minha amiga, é só pegar o boi pelo chifre e partir para frente. Uhum. Certo? Não, eu compreendi. Aqui Muito em Sorocaba a gente não tem o presbitério, né? Sim. E nem esse cartãozinho aí que solta um monte de dinheiro aí, nós também não tem, não. Eu já entendi. Obrigada, Enio. Ok, muito bem. Ô, Ana, eu vou te emprestar esse cartão aí, pode deixar comigo. Pois Ok. Esse cartãozinho que solta esse monte de dinheiro que ele falou aí, não tem aqui, não. Nem na minha casa, nem na igreja. Nós estamos onde mesmo? Capítulo o quê? 13. Do versículo 4, 13, é isso? Capítulo 3, versículo 14. Ok. Tá no 14 já? 3, 14. Muito bem, obrigado. Obrigado. Ok. Então, aqui no 3,14, olha só, até agora, do 1 até aqui o 3,13, Paulo está falando do serviço de Deus na fé, que é o amor que procede de coração puro, boa consciência, fé sem hipocrisia, e ele então especificou vários serviços. Inclusive, Ana, ele falou de boas obras das mulheres. Entendeu? Boas obras das mulheres. Benevolência, mulheres fazendo benevolência, sem dúvida alguma, boas obras. Ok. Agora, no capítulo 3, versículo 14, Paulo faz uma... É como se fosse assim, ele faz uma... É quase como se fosse uma mudança. Deixa eu explicar aqui. Deixa eu ler o 3,14 ao final do capítulo, aí, que é o versículo 14 e 15 e 16. Olha só. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Paulo estava a caminho da Macedônia, certo? Quando ele escreveu essa carta, provavelmente, talvez, a cidade de Troade, mas não faz diferença nenhuma, a caminho da Macedônia, de Éfeso, e deixou Timóteo em Éfeso. E ele falou assim, eu escrevo essas coisas esperando e ver-te em breve. Ele pretendia regressar lá, para Éfeso, após ter passado algum tempo na Macedônia. Não sei por que ele queria ir na Macedônia, provavelmente ele queria visitar os irmãos cooperadores com ele, que eram os filipenses, que patrocinavam ele economicamente, se tornaram parceiros dele na propagação do evangelho desde a segunda viagem missionária, os filipenses. E os macedônios
Os macedônios eram de uma grande espiritualidade. Grande espiritualidade. Os macedônios... Os filipenses, a meu modo de ver, eram os irmãos mais chegados a Paulo. Ou ele era mais chegado aos filipenses. Inclusive, eles eram parceiros dele, né? Econômicos, etc. Ok, muito bem. Então, ele ficou muito tempo fora de lá, fora desses parceiros dele, certo? No mínimo, eu diria uns 7, 8 anos, por aí, né? Então, agora ele está indo lá visitar. Então, ele esperava, ele pretendia regressar para Éfeso. E ele diz assim, versículo 15, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ok. Se eu tardar, e eu digo que ele tardou, eu digo que ele nunca regressou. Porque, a meu modo de ver, ele foi preso, mediante uma acusação imperial de Nero, de que ele liderou aqueles que colocaram fogo em Roma, e ele foi levado preso para Roma, julgado, condenado e diz a tradição, não sei de onde é que vem, mas diz a tradição que ele foi decapitado. Então, ele nunca voltou para Éfeso, ok? Mas ele deixou essa carta para Timóteo, diz assim, se eu tardar, você, não só você, mas eu estou escrevendo que aí você sabe como se proceder na igreja, na casa de Deus, e casa de Deus não é o prédio. Deus habita na igreja, é o tabernáculo de Deus. Deus habita no tabernáculo, que é a igreja, ok? Que é como semelhante ao santíssimo lugar do tabernáculo do Velho Testamento. Deus habita na igreja. Deus habita na igreja aqui na terra. É a habitação de Deus, é a igreja. E a igreja não é 4 paredes. A igreja é nós, somos nós a igreja. Ok, muito bem. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, não há dúvida que é coluna e baluarte da verdade, é a propagação do evangelho, da verdade, assim por diante. Agora, o ponto é como é que se deve proceder, certo? Primeiro, duas possibilidades, e eu vou mais numa terceira, que é a somatória das duas. A primeira possibilidade é como é que se deve proceder na igreja? Estando a serviço de Deus na fé, que é o amor que procede de coração puro, boa consciência, fé sem hipocrisia. Mas uma outra possibilidade muito grande, e aí eu uniria as duas, é o versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, olha só. Como que devemos proceder na igreja? De uma maneira piedosa. Piedosa. Agora, o que é piedade? Isso é difícil, é a mesma coisa como tentar definir amor, né? A mesma hora de ver piedade é o caráter divino. É como ser como Deus. É tal negócio, filho de peixe, peixinho é, Deus é piedoso, nós também devemos ser piedosos, Deus é amor, nós também devemos ser amores, e assim por diante, assim por diante. Então, agora, Paulo deu o exemplo de Jesus Cristo, que é a personificação da piedade. Jesus Cristo é a personificação. Se você quer conhecer uma pessoa piedosa no 100%, é Jesus Cristo. É claro, ele é Deus, né? Aqui na Terra. Então, olha só, ele foi manifestado na carne, Deus foi manifestado na carne, Jesus foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, quer dizer, ele fez o trabalho de Deus aqui na Terra com o Espírito Santo de Deus, certo? A justiça é tudo aquilo que ele fez pelo Espírito Santo de Deus aqui na Terra, certo? Ele foi contemplado por anjos. Anjo até hoje acho que não entende o trabalho de Cristo,
mas foi contemplado, ele adquiriu, ele assumiu o nome superior aos anjos, diz lá em Hebreus capítulo 1, né? Ele foi pregado entre os gentios, certo? Mas ele era judeu e foi pregado entre os gentios no mundo inteiro, crido no mundo inteiro e recebido na glória. Então, olha só, quem é o perfeito trabalhador para Deus? Aquele que está no perfeito, está no perfeito serviço de Deus na fé, é Jesus Cristo, que é a personificação da piedade. A personificação da piedade. Agora, se você quiser definir piedade, contextualmente falando aqui no livro 1 Timóteo, eu diria que o piedoso é aquele que está a serviço de Deus na fé, com um amor, com um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia, que é exatamente o caso de Jesus Cristo. Então, como é que nós devemos proceder na igreja? De uma maneira piedosa. E o caráter divino, serviço de Deus na fé, com coração puro, boa consciência, fé sem hipocrisia, e nos modelando em Jesus Cristo, que é a personificação da piedade. Você quer pensar no que é piedade, no que é ser piedoso, no que é estar a servir de Deus na fé? Olha o que Jesus Cristo fez durante os 3 anos aqui na Terra. E tem mais, ele está a serviço de Deus na fé até hoje. Romanos capítulo 6. Ele está lá no céu servindo a Deus a nosso favor. Certo? Então, a palavra piedade, ela aparece 17 vezes no Novo Testamento. 17 vezes. Agora, tente adivinhar qual livro em que a palavra aparece mais vezes. Alguém? Quer que eu adivinhe? Quer que eu leia seu pensamento? Leia aí, você é meio adivinho. Fala aí, Azemar. Livro de João, não? Não. Não. 1 Timóteo. Hã? 1 Timóteo. 1 Timóteo. É o serviço de Deus na fé. Com um coração puro, boa consciência, fé sem hipocrisia. Livro de Timóteo. A palavra piedade aparece... 1 Timóteo. A palavra piedade aparece 17 vezes no Novo Testamento. Ela aparece 4 vezes em 2 Pedro, que é quase a mesma coisa aqui, 1 Timóteo. Versão petrina, vamos dizer, vai. Bem, não é e não é. É quase uma versão petrina de 1 Timóteo. 4 vezes lá. Uma vez em Atos. Uma vez em 2 Timóteo. Uma vez em Hebreus. Uma vez em Tito. Então, 4, 5, 6, 7, 8. Para 17 faltam quanto? 9. 9. A palavra piedade aparece 9 vezes em 1 Timóteo. 9 vezes. Então, quem é o piedoso? Aquele que está a serviço de Deus na fé, com um coração puro, boa consciência, fé sem hipocrisia. Quer dizer, uma maneira de definir contextualmente. Contextualmente. Então, podemos dizer que a piedade, numa resposta genérica, que é a piedade, característica de Jesus Cristo. Pronto. Sim. Personificar. Sim. Piedade é o que Jesus Cristo é. Piedade. Piedoso. Exatamente. Muito bem. Bem, então, agora, no capítulo 4, em diante, certo?
Paulo vai deixar bem claro a Timóteo, certo? Que o serviço, ainda falando de serviço de Deus na fé, mas de uma maneira agora, vamos dizer assim, piedosa. Ok? Olha só. O Espírito, versículo 1, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. É claro que se você não segue o ensino de Jesus Cristo, você se apostatou da fé. E, nesse caso, eles estão obedecendo espíritos enganadores e ensinos de demônio. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, novamente é um conhecimento falso, e que tem cauterizado a própria consciência, lembra boa consciência? Aqui eles têm cauterizado a consciência. Então, esses aí não estão a serviço de Deus na fé, claro. Que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, esses que eles vão inventar ensinos que não são ensinos de Jesus Cristo, que não são ensinos apostólicos. Então, consequentemente, eles se apostatam da fé, porque a fé deles é em conhecimento errado. Não só eles apostatam da fé, como eles criam mais ensinos errados para que outros também continuem se apostando da fé. Porque a fé é verdade, a fé sem hipocrisia, certo? A fé que é para ser sem hipocrisia tem a ver com o conhecimento de Jesus Cristo, que é o conhecimento apostólico, que é o conhecimento dado a nós pelos apóstolos, que conhecimento esse que veio diretamente aos apóstolos, veio diretamente de Jesus Cristo, né? Então, esses não estão na piedade, é claro que não. Por quê? Primeiro, não estão a serviço de Deus na fé. Não têm um coração puro, não têm a boa consciência e não têm uma fé sem hipocrisia. Eles são fiéis, mas uma fé hipócrita, uma fé não verdadeira, porque não é a fé fundamentada no conhecimento apostólico. Certo? Então, isso vai... E, olha, o ponto aqui é o seguinte, que o Espírito afirma, o Espírito Santo, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Sabe o que Pedro disse em 2 Pedro? Assim como surgiram falsos profetas no passado, falsos mestres surgirão entre vós. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, parece. Ok? Então, precisamos tomar muito cuidado para não cairmos na impiedade. Certo? Impiedade. Não cair da piedade na impiedade. Certo? Tomar cuidado com isso, porque o ponto é isso aqui. Está dizendo aqui, alguns apostaram da fé e podemos cair, né? Deixar de ser piedosos para ser impiedosos, né? Certo? Irmão Hélio, a impiedade são mesmo os ímpios? São a mesma coisa? Como? Os ímpios são impiedosos? Os ímpios são impiedosos, sim. Ímpios, a minha modo de ver, me ajuda os portugueses da vida aí, o substantivo é impiedade. O adjetivo quer dizer, o substantivo
é impiedade e também ímpios. E o adjetivo é impiedosos. A impiedade qualifica o substantivo que são os ímpios, aquele que tem a impiedade. Ok? Impiedade também seria o substantivo, né? Bem, eu não estou só chutando aqui no português. Meu português aqui é que... Ok. Tá certo. Mas ímpios e ímpios são aqueles que estão na impiedade. Os ímpios são impiedosos. Né? Exatamente. Que era um grande problema. Espera aí. Nós estamos em 1 Timóteo? Ok, ainda não chegamos lá. Mas alguns de vocês já estudaram comigo onde havia um grande problema de impiedade. Alguém? Creta. Na ilha de Creta. Ó, o Sabidinho aí. Ah, ele apareceu hoje. Eu sei que ele não apareceu Ele estava ontem também. Ah, eu pensei que estivesse ensinando ontem aí no DBF. Aí. Tá bom, exatamente, na ilha de Creta. Que Paulo deixou quem lá, hein? Tito. E que viagem missionária? Agora. Qualquer um. Em que viagem missionária? Quinta. Quinta. Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Em que viagem missionária? Terceira viagem. Não. Quinta, a mesma viagem. A mesma viagem. Paulo fez um trabalho missionário em Éfeso na terceira viagem, mas ele deixou Timóteo aqui, quando está escrevendo para Timóteo, na quinta viagem, na mesma viagem que ele deixou Tito na ilha de Creta. Dê 10 para o irmão Sandro. Só. Tem que dar 10 para o irmão Sandro. 9. Ele não respondeu aqui, ele não respondeu aí da última pergunta não, que eu você também é muito exigente. Ok. Não, mas 9, ela tá boa, hein? Ok, muito bem. Então precisamos tomar muito cuidado. No caso de uma aplicação para nós, vamos tomar muito cuidado de, primeiro, seguirmos a Jesus Cristo. Segundo, entender os ensinos de Jesus Cristo. Terceiro, não seguir outros ensinos. Ok? Senão, nós não vamos estar na piedade. Né? Muito bem. Versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Que coisas são essas? Bem, sem dúvida alguma, essas coisas incluem isso aí sobre a piedade e a impiedade, né? Mas, por outro lado, inclui naturalmente todas essas coisas que Paulo está explicando para Timóteo, né? Que, textualmente falando, o contexto imediato é como se deve proceder na igreja, de uma maneira piedosa. Textualmente falando. Contextualmente falando, ou seja, o contexto imediato e o contexto do livro geral, é exatamente o serviço de Deus na fé, que é para ser um serviço, uma palavra, é para ser um serviço piedoso. Nota 10. Piedoso. Não sei quem falou, não, mas eu tenho eu tô quase que notando, acho que um sotaque carioca nisso aí, não. Nordestino. Bauruerense. Bauruerense. Bauruerense, é. Ok, muito bem. Então, versículo 7. Mas rejeita
as fábulas profanas e de velhas caducas. Opa! O versículo 6 e 7. 6 e 7. Certo? Faz você pensar em que outros versículos? Alguém? 1 Timóteo 1,4. 3 e 4, sim. Nota 9,5. Sim, 3 e 4, exatamente. As fábulas, genealogia, blá, blá, blá. Blá, 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 lá do capítulo 1, entendeu? Do capítulo 1. Aqui é o 4, 6 e 7. 4, 6 e 7. 4, 6 e 7. Exatamente, é o problema. O problema que foi mencionado no início. Foi por isso que Paulo deixou Timóteo lá. E agora está falando, olha, rejeita essa conversa aí. Rejeita essas fábulas. Rejeita essas fábulas. Profanas e de velhas caducas. Olha, eu não sei quais que eram, não, mas está dizendo que eram profanas de velhas caducas. A memória de ver tudo que sai de Jesus Cristo, para mim, é sem valor. Saiu de Jesus Cristo. Por isso que a gente deve tentar chegar o mais perto possível dos ensinos apostólicos, né? Dos ensinos de Jesus Cristo. Né? Versículo ainda 7. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pessoalmente. Certo? Você sabe que pregador tem um problema muito pessoal, né? É o problema que ele ensina muito mais do que ele faz, né? Não é verdade? O pregador ele tem que ensinar toda a verdade. Agora, ele anda em toda a verdade, é difícil, né? Então, não é que nós somos hipócritas, não, é que nós somos... Né? A gente é para ensinar, olha, você tem que amar, tem que amar, tem que amar. E será que ele está amando tanto assim como ele fala, né? E aqui, olha, ele tem que pregar. Você tem que ensinar a piedade, Timóteo. Olha, o serviço de Deus na fé, que é o amor. Você tem que se exercitar também, pessoalmente, na piedade. Pessoalmente na piedade. Esse caráter divino, esse coração puro, essa fé sem hipocrisia, essa boa consciência, você tem que se exercitar a pessoa na piedade. Pois, ou seja, porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ah, você joga bola, joga. Que isso, rapaz? Exercício físico não serve para nada. Conversa. Diz aqui que ele é proveitoso para pouco. Mas ele é proveitoso para pouco. Não quer dizer que ele é sem proveito. Ele é proveitoso para pouco. Agora, esse pouco aí, a meu modo de ver, é no contexto da vida eterna, da vida que agora é e da vida que é eterna. O exercício físico, ele é proveitoso por pouco. Tem boa saúde, joga bola, tá, levanta peso, faz isso, academia, não sei o quê, caminha, etc, 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 e está em boa forma física, amém, aleluia. Mas daqui 50 anos, para alguns muito menos, e para alguns um pouquinho mais, certo? Meu amigo, você está aí, aqueles músculos que você tinha aí no braço aqui, estão pendurados aqui, que parece, né? Então, e tem mais, depois que você morre também, aí aquele exercício físico já não ajudou em nada, mas a piedade, ela é proveitosa agora e para toda a eternidade. Diz aí, porque
A piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Versículo 8. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Qual é a palavra que é fiel e digna de inteira aceitação? Qual seria? Piedade. Não. Não? Não, peraí. Mas explica isso aí. Nota 6,5. Seu Enio, poderia ser o que ele acabou de expor no versículo 6, que ele deveria se alimentar com as palavras da fé, da boa doutrina que você tem seguido. Eu também acho que não. Eu também acho que não é. Qual palavra que é fiel? Não é que vocês estão errados, não, viu? Mas eu acho que tem bater o martelo aí. Fiel é essa palavra de inteira aceitação. Qual que é? Zé Carlos? Exercício da fé. Promessa feita no versículo anterior? Eu estava Fala aí qual que é. Palavra da verdade. Não. A piedade tem promessa da vida eterna. Nota 8. Lê direito. Ação de graça? Lê direito. Ação de graça, pois é santificado. Eu vou dizer. Jesus Cristo. A vida presente e a futura, né, Enio? Exatamente, exatamente. A piedade é proveitosa para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de ser. Viu, Valderei? Nota 10. Não, nota 8. Nota 10 para quem falou aí, que é o Marquinho. Nota 10 para o Marquinho. E na verdade, 1 para ele e 9 para a mulher dele, porque ela que cochichou para ele. Então, 9 para ela, 1 para ele. Ok. Muito bom. Muito bem, ok. E o Humberto estava quente aí, hein? Muito bem. Versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos, nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Pergunta. Qual é a esperança? Salvação. Não. Vivendo na fé. Hã? É o valor piedoso. É o valor da piedade. Nota 10 para o Alessandro. Quem falou salvação acertou, mas não bateu o martelo onde eu queria. A esperança é a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Nessa esperança, então nós pregamos o evangelho para todas as pessoas para que elas possam se beneficiar desse benefício, tendo a ver com a piedade. Para que elas possam ser piedosas e ter esse proveito agora e o proveito da vida eterna. Então, olha só para pensar. Nós pregamos o evangelho para batizar as pessoas? Sim e não. Porque, na verdade, a gente deve pregar o evangelho para que as pessoas possam entrar na piedade, porque aí terão o benefício da vida que agora é, da vida que há de ser. Mas é claro que, para entrar na piedade, elas precisam ser batizadas. Entendeu? Mas eu creio que nós precisamos enfatizar mais os benefícios da vida cristã, os benefícios de estarmos a serviço de Deus na fé, os benefícios de vivermos uma vida piedosa, mesmo aos não cristãos, para que eles possam querer entrar
nesse contexto de serviço de Deus na fé, nesse contexto de vida piedosa, que seria através do batismo. Entendeu? Muitas vezes a gente precisa tomar cuidado para não colocar a carroça na frente do boi, né? É claro que é pelo batismo que nós entramos na piedade. Nós entramos na vida piedosa, na vida cristã, na vida de estar ao serviço de Deus na fé. Mas vamos falar dos benefícios, certo? Para que a gente, então, possa... A gente sempre faz isso, né? Na vida diária. Você vai fazer uma entrevista, certo? Aí o que é que eu posso fazer, qual é o futuro aqui, qual é a visão, etc., etc. E aí, então, você vai ou não aceitar o emprego, ou o patrão vai ver o que você pode fazer para depois oferecer para você um emprego, assim por diante. Então, na verdade, a gente precisamos de ter essa esperança, não só para a gente viver piedosamente, mas para propagar, porque, olha só, é para esse fim, versículo 10, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. De todos os homens, especialmente dos fiéis? É claro, os fiéis estão na piedade, os outros homens pregamos para eles entrarem na piedade, ou seja, nessa vida de Deus, na vida agradável a Deus. Faz sentido, não? Versículo 11, novamente, ordena e ensina estas coisas. A meu modo de ver, são essas coisas aqui, textualmente falando, ou seja, o contexto imediato, que tem a ver exatamente com a piedade, né? Com o exercício piedoso, com o valor da piedade, certo? E assim por diante, né? Aos irmãos, ordena e ensina essas coisas. Aos irmãos. Ordenar, olha, eu já falei sobre isso no passado, não é mandar, não. Bata firme nisso. Ensine isso. Né? Tenha convicção disso. Mostre para os irmãos a importância disso. Não só ensinar isso, mas mostrar a importância disso. Isso que é ordenar, a meu modo de ver. Timóteo não era chefe da igreja lá, não. Muito bem. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Muito bem. Como é que como é que alguém não desprezaria a mocidade de Timóteo? Eu entendo que Timóteo era bem mais jovem, é claro, do que Paulo, né? E, a meu modo de ver, ele era mais novo também, mais jovem do que também Tito. Né? A meu modo de ver, a meu modo de ver, essa é a razão porque Paulo teria deixado Tito na ilha de Creta e não Timóteo. Porque Tito era mais maduro, mais idoso, vamos dizer assim, né? Fala aí, Ezra. Ô, senhor Enio, ele fala isso porque os gregos davam mais valor à idade, à experiência, se ele não despreza a mocidade ou não? Olha, não sei, mas independente disso, há uma maneira de que eles não desprezariam a mocidade dele. Qual é a maneira pela qual na verdade, não é nem na Grécia, nós estamos em Éfeso, na Ásia, né? Na Ásia. Mas qual seria a maneira? A ilha de Creta também, eles eram os cretenses, né? Não sei o quanto de grego ali, parece que tem uma mistura de
gregos e não sei quem mais, mas judeus e assim por diante. Mas, em todos os casos, vamos lá. Como é que ninguém desprezaria a mocidade de Timóteo? A mocidade dele tem que estar com o coração puro, certo? Ok, antes de... Ok. Uma boa consciência, uma fé sem hipocrisia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nota 10, mas não vou dar o 10, vou segurar por enquanto. Fala. Mas espera aí. Mas assim, ele está jovem, você falou que ele é um jovem, né? Ele é bem jovem. Mais jovem. Mais jovem, mais eu jovem. Diria que ele deveria ter, deixa eu chutar aqui mais ou menos aqui, na 5ª viagem missionária, 64, eu acho que ele teria aí eu chutaria uns 40, 45 anos, por aí. Então, para ele não ser desprezado, aí eu acredito que nós teríamos que voltar aqui no capítulo 4 e no versículo 8, que você falou que pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de vir. Fiel a palavra, não é esse versículo aqui. Expondo estas coisas aos 6. Expondo estas coisas, você será um bom ministro de Cristo, Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então, eu acredito que para ele ser um homem, né, respeitado, né, ele teria que o quê? Exercitar a boa fé. Você falou para nós agora, nesse momento, que assim tem muitos irmãos que estão pregando e não estão sendo um exemplo. Não consegue. Eu digo que é um problema, né? Uma dificuldade. É uma dificuldade de nós. Mas para ele ser um bom exemplo, seria dessa maneira, né? Ele teria que... As atitudes dele, elas teriam que se sobressair. Nota 7, vai. Torna padrão. Mas a minha pergunta não é essa. Opa, Renato. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Fala. Esse foi o mais fácil. Pode falar, Renato. O versículo seguinte aí, torne padrão dos fiéis, ele vai citar uma lista que ele tem que fazer. Dos fiéis. Ninguém desprezaria ele se ele se tornasse padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém ninguém despreza esse tipo de homem. Então, na igreja, não. Então, atitude, ele teria que ter atitude. Sim, mas você foi nos versículos anteriores. Eu queria o versículo 12. Então, mas eu queria te fazer uma pergunta aí. Fala. Jovem, né? Uma pessoa jovem. Uma pessoa jovem, mesmo com todas essas... Vamos aplicar para os nossos dias. Uma pessoa jovem como essa, provavelmente ele não era casado, tá ok? E Sim. Aí ele é enviado lá para constituir presbíteros, para ajudar no diaconato, para... Peraí, você está falando de quem? Do Timóteo, não é ele? Não foi isso que Paulo mandou ele fazer? Não, você tá confundindo talvez com ele. Não, ele Paulo... era para ensinar a doutrina. O Tito na Ilha de Creta era para constituir presbíteros na Ilha de Creta. Mas aqui me parece que aqui ele era para bater nessa doutrina verdadeira, né? Então, mas então não era para construir presbítero aqui, então. Então, o que ele iria fazer seria para bater nessa doutrina. Então, essa também, né? Mas o ponto aí é o serviço de Deus na fé. Mas vai em frente. Então, mas o que eu quero, assim, por exemplo, ele é um jovem, né? Mas com todas essas qualidades, com essas características, um jovem bom. Será que as pessoas, os mais velhos... Não estou escutando, hein? Será que os mais velhos iriam aceitar esses conselhos, essas instruções? Porque, veja bem, hoje, por exemplo, vamos trazer para os nossos dias, tá entendendo? É difícil um irmão mais velho querer ser corrigido por uma pessoa mais nova. Você concorda ou discorda? Não, mas aqui não é, na verdade, uma correção. Aqui, na verdade, nós não, na verdade, a gente não é que a gente corrige, a gente instrui. A gente instrui. Uma pessoa de conhecimento, olha, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu vou levar meu carro para um mecânico, ok? E o mecânico tem 19 anos de idade.
Eu olho para ele, rapaz, sei não, viu? Você é muito novo, não sei se você sabe, não. Mas ele demonstra um grande conhecimento de mecânica. Meu amigo, eu vou respeitar ele. Então, mas você Só pela idade dele, eu falei, não vem, não, eu quero alguém aí mais mais maduro, mais velho. Maduro, mais... Mas ele demonstrando, mesmo na mocidade dele, demonstrando, ele sendo padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, não tem, ninguém desprezaria ele, porque é isso que nós queremos, isso que nós precisamos na igreja, pessoas que com essa capacidade que nos ajudem a estar a serviço de Deus na fé. E ele teria essa condição, então ele teria respeito. Então, mas assim, existiria um preconceito, que nem você falou do carro. Você vai olhar de primeiro instante e você fala assim, pô, 19 anos, vai mexer no meu carro? Entendeu? Eu quero um cara que tem 45 anos, um cara que é vivido, um cara que conhece. Tá entendendo? Mecânico, sim. Um mecânico bom, tá entendendo? Então, essa é onde que eu quero chegar aí, porque talvez um jovem, né, na fé não tenha tanta... mesmo com tantas qualidades, talvez ele vai ter que mostrar essas qualidades por um tempo para poder conseguir fazer a instrução, tá entendendo? Não, ele trabalhando, estando a serviço de Deus na fé, ele vai, vamos dizer assim, as pessoas vão respeitar ele, porque ele está a serviço de Deus na fé, entendeu? E quanto mais maduro ele fica, mais conhecedor, mais o respeito aumenta. Basta dizer que chega um ponto em que ele pode se tornar presbítero, inclusive. E o presbítero vai pastorear a igreja, os presbíteros vão pastorear a igreja, certo? Então, em outras palavras, como é que o jovem, você já está falando de jovem, como é que o jovem vai ter respeito na igreja? Estando a serviço de Deus na fé, sendo um padrão do procedimento, demonstrando conhecimento, etc., etc., vão respeitar ele. Se ele não tem conhecimento nenhum, ele falar sem conhecimento, quem que vai dar apoio? Quem que vai aceitar o que ele fala? Não tem conhecimento. Então, é preciso... Mas se ele está nesse caminho, a maneira que ele cresce, o respeito aumenta. Fala, Pedro. Nessa colocação aí, eu vejo uma coisa, porque, por exemplo, uma criança nasce, já tem aí seus 15, 16, 18 anos, ele é batizado. Aí vem a pergunta, esse garoto, ele é jovem na fé? Não. Ele nasceu e criou-se aprendendo, que nem Timóteo aprendeu com a sua avó Lloyd. Ele tinha um vasto conhecimento fora de série. Só que nesse ministério é que ele estava novo no ministério. Mas de conhecimento da fé, não. Agora, quando o camarada é novo de idade e novo no cristianismo, tem chegado agora, ninguém nunca instruiu ele, e ele é novo na fé, mesmo que ele tenha 40 anos, mas ele é novo na fé, aí fica difícil dele ter respaldo diante da congregação. Ok, estou entendendo e eu entendo o seu ponto de vista. Agora, note bem, como é que ninguém desprezaria Timóteo? Olha só, presta atenção. Timóteo já esteve com Paulo aproximadamente, no mínimo, uns 15 anos aprendendo com Paulo, no mínimo. Alguém falou para mim que dá uns 17 anos, viu num gráfico, eu nunca fiz esse cálculo aí, mas desde a segunda viagem missionária, então na quinta viagem missionária. Então, olha só, como é que ninguém desprezaria ele? Ele sendo um padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É simples. Agora, assim com qualquer um na igreja, homem, mulher, como é que ninguém vai desprezar a mocidade ou a juventude, ou seja lá ou o que for, a própria pessoa,
pela vida de serviço, pela vida a serviço de Deus na fé na igreja. Até a minha chegada, vamos ver se a gente termina aqui o capítulo 4. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Até a minha chegada. Leitura, exortação, quer dizer, exortação é o tal negócio é um ensino levando a uma motivação, levando a uma... É como se fosse... Ele estaria gerando, né? Ele estaria motivando os irmãos, exortando os irmãos ao serviço de Deus na fé, mas, ao mesmo tempo, ensinando também. Lendo, às vezes, principalmente aqui, certo? Acho que teria outras cartas, mas essa aqui, com certeza, lendo, exortando ao serviço de Deus na fé e ensinando sobre o serviço de Deus na fé. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não te faças negligente, é o tal negócio. A meu modo de ver, o negligente não tem o quê? No serviço de Deus na fé. Não tem atitude. Não, essa palavra não está lá. Eu estou entendendo. Ok, você está certo, mas eu quero palavras lá da apostilha aí. Piedade, não tem piedade. Também, mas que mais? Não tem serviço na fé. Amor que procede de coração puro, de boa consciência e de sem hipocrisia. Ok, muito bem. Mas vamos especificar um pouquinho mais. Ok, nota 8 para Cicinha. Nota 8. Agora, vamos lá. Aquele que é negligente, ele é fiel. Quer dizer, ele tem fé, mas ele é negligente. Então, qual o ponto aí, um ponto que bate com a negligência aí? Ele não é diligente? Ele não estuda. Não, eu quero lá no contexto. Ele não estuda as escrituras. Como? Ele não estuda as escrituras. Ok. Não tem boa consciência. Não é fiel à palavra. Boa consciência. Nota 10 para Afonso. Boa consciência. O que mais? Coração puro. Coração puro. Nota 10. Coração puro. O coração, olha, um coração negligente não é puro. Uma pessoa negligente, tendo fé, não está tendo uma boa consciência, porque sabe a fé é no conhecimento, e sabe que pelo conhecimento deve trabalhar, está sendo negligente, não está tendo boa consciência. Certo? Provavelmente viria a naufragar na fé. Viria a naufragar. Então, Paulo diz assim, não te faças negligente para com o dom. Qual é o dom de Timóteo? O dom de Timóteo. Evangelismo. Evangelismo. Mas olha só, o qual te foi concedido mediante profecia. Onde está a profecia? Eu vou dizer duas interpretações possíveis com relação à profecia. Efésios 6. Efésios 6? O que diz lá? Eu me lembro você falando que uns foi chamado para ser apóstolo, outros foi chamado para ser profeta, outros para evangelistas. Sim. Alguma coisa assim. 7. Sim. Exatamente. Ok. Aí já é o dom, né? Também. Ok, mas olha só. Eu vou dar duas interpretações aqui. Primeiro, pode ser que tenha havido profecia, que não sei quando foi dado, nem para quem que teria sido dada, talvez para o próprio Timóteo, de que ele seria um evangelista, ok? Mas não temos essa
Não temos isso. Não temos isso escrito. Não temos isso registrado. Ok? Mas uma outra possibilidade, que é como o Renato mencionou, é exatamente o fato que ele tinha o dom e, como o teu Renato mencionou, que Jesus concedeu a alguns, até mesmo lá em Hebreus, quando ele levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens, certo? Nós temos dons, tem alguns de nós que são evangelistas, então já está profetizado que nós teríamos mestres, que nós teríamos evangelistas, certo? Já está profetizado que nós teríamos dons, certo? Isso faz parte da profecia já dada. Assim como lá atrás tinha a profecia de que viria um Messias. Quem que foi o Messias? Jesus Cristo. Jesus Cristo, certo? Então, olha, é assim, ó, nós estamos tendo Jogos Olímpicos. Eu já dei essa ilustração várias vezes. Nós estamos tendo Jogos Olímpicos, ok? Você sabe que, por exemplo, tem uma menina de 13 anos do Brasil que ganhou a medalha de prata no skate de rua. Certo? Tinha profecia sobre isso. De bronze, ela ganhou. De bronze. Não, de prata. Ouvi dizer que é de prata, mas seja lá, ganhou uma medalha. Eu diria que tinha profecia sobre isso. Sabe por quê? Porque nos Jogos Olímpicos, no skate de rua, que na verdade esse ano foi a primeira vez, né, que teve skate de rua nos Jogos Olímpicos, que iam ser dadas 3 medalhas. Ouro a primeiro lugar, prata a segundo lugar e bronze a terceiro lugar. Alguém ganharia, a menos que não houvesse Olimpíadas. Alguém ganharia. Então, havia profecia. Aconteceu que foi essa menina aí que ganhou prata. Então, Timóteo, ele tinha o dom de evangelismo, pela imposição, diz aí, com a imposição das mãos do presbitério. Os presbíteros, lá na Galácia, talvez lá em Listra, eles reconheceram o dom de Timóteo e impuseram as mãos sobre ele. Paulo também, em outra passagem, diz que impôs a mão sobre ele. Por isso que Paulo chamou ele para ir com ele, porque reconheceu o dom que ele tinha. Entendeu? A meu modo de ver, isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, porque o dom de evangelismo. Então, mas independente disso, independente das interpretações, Timóteo estava a serviço de Deus na fé como evangelista. Não como apóstolo, como evangelista. Okay? Hein, Enio? Oi. No capítulo 1, versículo 18, no serviço na fé no evangelismo, quando ele trabalha aquele ponto assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas, o bom combate. Ele está trabalhando dentro dessa ideia também? Sim, com certeza. É o versículo 18, do 1:18, né? Exatamente. É 1:18. Exatamente, sim. Diz lá, né? Esse é o dever que te encarrega, o filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente fosse objeto. Profecias. Já não é uma, não. Irmão Enio, então... Deixa eu explicar, um momentinho, deixa eu explicar a profecia, porque as profecias, né, são várias, de vários serviços e assim por diante, de vários talentos, e combate firmado nelas o bom combate, certo? Então, foi reconhecido pela imposição de mãos do presbitério, pela imposição de mãos de Paulo e assim por diante. Fala, Zé Marcos.
Não, então essa profecia que ele está dizendo é genérica, né? Sim. Mas a profecia está aí, então você é para você trabalhar em cima dessa profecia que já existe. Não é específica para cada pessoa, é genericamente que está lá, né? É isso, né? Sim, eu entendo que essa é uma possível interpretação e, para mim, ela faz mais sentido, porque hoje em dia, por exemplo, vamos dizer assim, eu sou evangelista, né? Pelo menos eu creio que eu sou e estou pregando aí há muitos anos, né? E eu ensino, ok. Ele tem o dom, vamos supor que eu tenho o dom de ensinar, né? Vamos supor, ok? Olha, a meu modo de ver, isso já está profetizado, porque na igreja vamos ter mestres. Não é todo mundo que vai ser mestre, mas nós vamos ter mestres, nós vamos ter evangelistas, nós vamos ter diáconos, nós vamos ter presbíteros, tudo isso já está profetizado. Perfeito, é isso mesmo. A meu modo de ver. Muito bem. Medita estas coisas. Alguém levantou a mão aí? Parece que eu tinha visto uma mão. Não? Foi o Humberto que levantou. Humberto. Vou comentar sobre a questão da imposição das mãos, mas você comentou, você falou depois disso, aí falou que eu estava pensando em falar. Corre o surdo. Nós somos igualmente inteligentes. Ou igualmente não inteligentes. Porque estão pensando igual. Ok, vamos lá. Medita essas coisas, nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Olha aí o progresso que eu falei, certo? Quanto mais ele progride, mais ele vai ser respeitado, vai ser considerado, né? E medita essas coisas, e nela ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Olha, gente. Coisas importantes aqui. Primeiro, o progresso é para ser manifesto. E se não está havendo progresso manifesto, hein? No trabalho de um evangelista, no trabalho de um diácono, no trabalho de um presbítero, e assim por diante, ou no serviço de qualquer irmão. Eu sei de casos de pessoas que eram diácono e nunca mostraram serviço nenhum, acabou não sendo, ok? Mas olha só, o serviço, o progresso é para ser manifesto, mas mais para ser manifesto é preciso que haja duas coisas. Primeiro, precisamos meditar no serviço. Segundo, entender, meditar, analisar, considerar. Segundo, ser diligente no serviço. Aí, então, o progresso vai ser manifesto a todos. Ninguém quer nada com nada, a gente não consegue converter porque ninguém está interessado no evangelho. Olha, meu irmão, será que você está meditando no cristianismo, no evangelismo, na obra de Deus, na palavra de Deus? E será que você está sendo diligente? Ok? Peça para um evangelista, ou peça para alguém mostrar o serviço, certo? Será que está havendo um serviço? Será que a pessoa está sendo diligente? Para que possa haver um progresso manifesto, certo? E se não está acontecendo, então vamos admoestar essa pessoa exatamente a meditar no serviço que ela deve estar fazendo e a ser diligente. Pode ser, olha, eu tenho uma leve impressão que algumas pessoas que estão no serviço, em algum serviço na igreja, não têm muito entendimento do serviço no qual estão envolvidos. Então, é preciso que haja uma meditação sobre o serviço.
Eu entendo que um problema sério com o presbitério é exatamente esse, que eles não sabem muito bem qual é o serviço deles. Muitos presbíteros acham que eles são dirigentes da igreja. Olha, eles são servos, são obreiros, excelente obra almeja. Mas é preciso saber qual o serviço. Será que o evangelista sabe qual o serviço dele? Ele tem que meditar. Se não sabe, vai conversar com quem sabe, com quem, né, já fez muito evangelismo, coisa e tal, para que o progresso seja manifesto. Não só para que os outros vejam, mas para que haja um progresso. Para que haja um progresso. Como é que eu estou a serviço? Imagine um mecânico consertando um carro e não tem progresso nenhum. Imagine um pedreiro construindo uma casa e não tem progresso nenhum. Entendeu? Imagine um agricultor cuidando supostamente plantando e não tem progresso nenhum. Espera aí, tem que ter algum problema nisso aí. Entendeu o que estou dizendo? Não necessariamente para com os outros, mas para com ele. Ele precisa de parar e meditar. Espera aí, o que é que eu não estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu preciso melhorar? Como é que eu devo aprender? Entendeu? Para o próprio bem dele. Imagine só o camarada ser um trabalhador toda a vida e depois não ter progresso nenhum manifesto. Meu amigo, que tristeza seria no final da vida dessa pessoa. Fala, Humberto, depois Zemar, e vamos terminar. Você está falando aí de manifestação das obras, né? Manifestação do trabalho, progresso. Progresso, ok. Resultado. Na vida de quem é presbítero, na vida de quem é evangelista, né? Mas resultado. Isso, sim. Mas aí eu vejo também a questão esse progresso sendo manifesto, ou resultado, né? Na vida de quem almeja ainda ser um evangelista ou ser presbítero. Né? As pessoas têm que fazer manifestas esse progresso deles, né? De crescimento. Sim. Deles. Sim. Você não vai colocar uma pessoa. Basta dizer que o presbítero, para ser presbítero, o pastoreio dele foi manifesto na família dele, né? Sim. É isso? Você terminou, Humberto? Até um treino, já uma prévia na igreja, né? No serviço voluntário. Sim, a pessoa tem que mostrar capacidade para poder servir, né? Tem que ter um progresso aí, como é que, por exemplo, como é que eu vou ser evangelista se eu não sei nem pregar entendeu? Nunca preguei e não sei pregar? Eu vou ter que primeiro, né, saber fazer, para depois fazer. Assim com tudo, né? Como é que uma pessoa vai ser mecânica se nunca mostrou um progresso em conserto de carro, né? Eu vejo, Eugênio, que muitas pessoas têm desejado ser, mas elas têm sido omissas nessa tarefa de se exercitar na tarefa de ser. Eu creio que essa pessoa está em busca de um cargo, e não é cargo, é uma obra. Isso mesmo. Muito bem. Ok, Azemar, acho que é Azemar, né? E vamos terminando. Por exemplo, no diácono, uma pessoa vai ser nomeado diácono, ele vai para lá, passa tempo, não tem resultado nenhum, não tem progresso, essa pessoa progressa. Geralmente, as pessoas que estão nesse trabalho de diácono, eles mesmo em si não se manifestam. Poxa, eu vou ver, eu não estou dando progresso aqui na congregação da igreja, meu trabalho não está aparecendo. Então, aí não cabe, por exemplo, os dirigentes, vamos dizer, o presbítero, que às vezes está na mesma hierarquia horizontal, mesmo assim, poderia dizer, olha, vamos tirar aquele diaconato um pouco, ensinar para colocar outro lá no lugar dele,
para continuar o trabalho, porque geralmente se observa que ele não se acusa a dizer, vai tocando o barco aí, e não tem progresso nenhum. Então, 2 pontos. Não é? 2 pontos, Azemar, 2 pontos. Primeiro, lembra que para ser diácono ele tem que ser primeiro experimentado. Teve que mostrar serviço para ser considerado diácono. Ok? Agora, vamos supor que ele mostrou serviço e foi nomeado diácono e não mostra mais serviço. Aí os pastores devem pastorear ele, conversar com ele, verificar qual que é o problema, por que ele não está mostrando progresso, etc, etc. E pode até mesmo ele falar, olha, eu não quero fazer mais, não tenho condições de fazer, então aí tiraria ele se tiraria e colocaria outro, não há dúvida quanto a isso. Né? Ninguém é obrigado. Mas o diácono, aquele que está a serviço de Deus na fé, com um coração puro, uma boa consciência, uma fé sem hipocrisia, ele vai progredir cada vez mais. Senão ele naufraga. Claro, por exemplo, um diácono que é demitido ou se demite, meu amigo, ele naufragou naquele trabalho. Mas se ele tem um coração puro, né, voltado e dedicado, uma boa consciência, fé sem hipocrisia, meu amigo, ele vai melhorar cada vez mais como diácono e não piorar. Esse é o diácono capacitado, não é? Exatamente. Capacitado. Mas o diácono já é para ser, ele foi experimentado, mostrou capacidade para exercer o diaconato, entendeu? Não, mas às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo. Ele foi, como você falou, ele foi lá capacitado, mas quando ele foi, foi fazer o diaconismo lá dele, não deu certo. Então, eu quero mencionar o seguinte, que várias vezes ele não se acusa, ele não observa que ele não está fazendo um bom trabalho. Então, aí não seria o dirigente, olha, vem cá, os pastores. Os pastores. Você os vai presbíteros. aprender de novo, mas vamos substituir você. Os presbíteros estariam pastoreando essa situação. Fala, Humberto. A ordenação, Enio, a ordenação ela seria só uma formalidade da experiência junto com as qualificações que ele já tem, no caso, não é isso? Também, sim. E ele, estando a serviço na fé, ele deve progredir cada vez mais. Mas, como o Azemar mencionou, se ele não está conseguindo, ele tem que ser pastoreado pelos pastores, que são os presbíteros, né? Os pastores da congregação. E se não tiver pastores, tem que os irmãos conversar com ele. Aí uma reunião dos homens, etc. Mas aí ele já não é diácono. Se não tem pastores, ele não é diácono. Ok? Mas mesmo ele não sendo diácono, se ele não está exercendo bem aquele serviço ali que ele foi indicado, imagina aqueles 7 lá em Atos 6, se eles não fizessem um bom trabalho, quem é que ia pastorear eles? Não tinha pastores, mas os apóstolos conversariam com eles. Os apóstolos assumiriam aquela posição de presbíteros que não tinha presbítero. Na igreja, não tendo diácono, mas um irmão está encarregado de um serviço e ele não desempenha bem, os irmãos devem se reunir com ele, procurar ajudar, ou então, se ele não consegue, colocar outro no lugar dele. Humberto, e vamos terminar. Não, eu que não baixei a mão, já tinha falado já. Muito bem, ok, obrigado. Eu preciso parar. Quem é que vai fazer oração? Até hoje é terça, até semana que vem, se Deus quiser. Terminamos o 4, não é isso? Ou terminamos o 4? Faltou só o verso 16. Espera aí, deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 4, ok. Muito bem. Ok. A semana que vem começa no 16, não me deixa esquecer, não, ok?